E abra sua Bíblia comigo em Colossenses, na epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses. Capítulo de número 1. Versículo de número 13 a 15. Colossenses capítulo de número 1, versículo de número 13 diz assim: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os nossos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, amém? Nós estamos no mês de março, e nós estamos então caminhando, acredito eu, para a maior celebração, uma das maiores celebrações para nós, como cristãos, que é a celebração da Páscoa. Daqui uns dias nós teremos o nosso culto, que já está sendo anunciado, o nosso alto de Páscoa, aonde inclusive nós vamos nos reunir somente no período da noite, porque entendemos que é um momento muito especial, um momento para nós estarmos reunidos juntos, celebrando a Cristo Jesus. E eu quero tocar aqui nesse mês a respeito desse caráter redentivo. Eu quero falar a respeito da redenção, queridos, porque eu e você, amada igreja, como filhos e filhas de Deus, nós fomos chamados, convocados a viver imergidos debaixo do amor de Deus, o nosso Pai. E o amor de Deus, o nosso Pai, é também revelado a cada um de nós, por meio desse caráter redentivo. Se tem algo que eu e você, como cristãos, deveríamos ter ciência, um autoconhecimento a respeito das ações de Deus ao nosso favor, é a respeito desse tema, a respeito da redenção, a respeito do caráter redentivo, porque quando nós temos profundamente o conhecimento do que é a redenção, tenha certeza que tudo aquilo que tenta tocar na nossa identidade, defraudar as nossas vidas como filhos e filhas de Deus, isso vai se desvanecer, isso vai cair. Tudo aquilo que vem para desequilibrar as nossas vidas, seja num sentido de superioridade aos outros ou de inferioridade, porque só existe a superioridade, querido, porque alguém tem complexo de inferioridade. Só existe a rejeição, a vitimização, porque muitas vezes não se faz o conhecimento pleno desse caráter redentivo. O conhecimento da redenção traz para nós o alto valor que eu e você temos diante do nosso Deus. E o que é a etimologia da palavra então, redenção? Redenção significa o ato de adquirir de novo. Fala para o irmão que está do seu lado, o ato de adquirir de novo. É o ato de salvar, de reparar, de reabilitar. Então aqui nós precisamos de fazer uma pergunta, uma indagação. Por que é que houve a necessidade de ter a redenção dentro da história da humanidade? Porque nós caímos, porque nós fomos destituídos da glória de Deus, porque por conta da desobediência nós nos separamos, nos desconectamos
da presença de Deus, e você conhece o que houve na história da humanidade, a queda. E com a queda houve esse rompimento do relacionamento da humanidade com o seu Criador, com o seu Deus. E aí qual é o resultado disso? O resultado disso é que, infelizmente, a humanidade passou a ser escrava do pecado e passou a ser subjugada por Satanás e os seus demônios. Então não é à toa que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele deixa testamentado no versículo 13, que ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho amado. Porque Satanás, ele tem um império, ele subjuga. Deus, mesmo sendo o criador, inclusive de Satanás e seus demônios, porque se Satanás existe, se os demônios também ainda têm vida, é porque Deus mantém, querido, porque não existe nada fora de Deus. Ele é o supremo criador de todas as coisas. Nele existe e subexiste todas as coisas. Agora o que me intriga é que ele, sendo o Criador, o Todo-Poderoso de todas as coisas, ele não subjuga a mim, não subjuga você. Na verdade, eu e você só estamos aqui prestando um culto a ele, querido, porque acredito eu que assim como eu, no meu coração, no teu coração também, há um entendimento e uma voluntariedade de cultuar a Deus, não por obrigatoriedade, mas porque você o ama, porque há um coração voluntário, há um coração que ama a presença de Deus. Você não está aqui para cumprir um rito religioso, você não está aqui para fazer um xizinho, já fui no culto domingo. Não, o entendimento é outro. Nós estamos aqui porque entendemos de fato o que esse Deus fez por nós, o que Ele representa para nós, e assim então, tudo que nós fazemos, como o pastor Ivan disse, Ele ama quem dá e quem dá com alegria. Então cultuamos, ofertamos, damos um culto a Ele, num caráter de liberdade, queridos. Ele nos transportou deste lugar, porque o resultado da queda foi estar subjugados, escravizados pelo pecado, e também subjugado por Satanás e os seus demônios. Escravos, irmãos, subjugados, debaixo de um império. Agora, esse Deus que tem um reino, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que poderia sim fazer de nós marionetes. Ele diz que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vocês são livres, porque não existe relacionamento, querido, que não seja debaixo de uma liberdade, relacionamento real, verdadeiro, o qual Deus ele estabeleceu para nossas vidas, para todos os filhos e para todas as filhas. Então a redenção, assim como a graça, tem um caráter escandaloso, é um escândalo para nós. Por que é um escândalo para nós, igreja? Porque é um Deus 3 vezes santo, 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 um Deus puro, que vem redimir, que vem resgatar o mais vil pecador. Homens e mulheres mais descabidos, atrevidos, inimigos de Deus, segundo o que a Bíblia diz. Então a redenção é um escândalo para nós. Não dá para dimensionar, querido, numa lógica, numa racionalidade a qual nós estamos acostumados dentro desse sistema mundial, porque é o imaculado, é um Deus 3 vezes santo, é um Deus puro, que decide
resgatar, redimir, reabilitar homens indignos, pessoas pecadoras, pessoas que não são merecedoras, que na verdade que se voltaram contra Ele e o seu amor. Então olha o escândalo que é para nós a redenção, assim como a graça, quando a gente vê o apóstolo Paulo dizendo aos romanos, onde habitou o pecado, superlativo, superabundou a graça. É muito escândalo, é muito grande. E aí nós entendemos esse amor do nosso Pai revelado na redenção, e vamos entendendo a nossa posição, a qual Deus estabeleceu para nós, de nos transportar do império das trevas, para vivermos no reino do Filho amado, e termos uma posição, querido, de reconexão com Deus, de sermos filhos, filhas, mas não simplesmente filhos e filhas, mas segundo o que a Bíblia diz, filhos e filhas amados e amadas do Pai. Usufruindo do amor de Deus que é derramado sobre os nossos corações por meio do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo aqui estava combatendo os agnósticos da época, que queriam trazer e introduzir para essa igreja de Colossos, de que Jesus era meramente um anjo. Mas não, queridos, Jesus, Ele tem a supremacia de todas as coisas, como já foi lido aqui pelo pastor Ivan, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, a fim de que absolutamente em tudo, tenha a supremacia de todas as coisas. Para entendermos o nosso valor, você precisa de entender, querido, a redenção. Você acha que você vale milhões de dólares? Não, querido. Você vale o precioso sangue do Cordeiro de Deus. Você vale o sangue do Imaculado. Então não dá para você viver mais subjugado pelo engano do diabo, de que você não vale nada, de que você está só, porque essa não é a verdade de Deus para a sua vida. Porque a promessa de Deus para nossas vidas é que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A trindade foi rompida quando Jesus falou: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E ele estava com os nossos pecados sobre ele naquela cruz. Foi rompida para quê? Para que hoje, eu e você, resgatados, reconectados, pudéssemos ter a pessoa do Espírito Santo, e jamais, independentemente de onde nós estivermos, independentemente da situação, jamais nós estarmos sós. Isso é tão poderoso, querido. Porque tem algumas coisas na vida que é só a presença de Deus para nos confortar, para nos consolar e para nos fortalecer. Eu tenho um amigo
que esse amigo, desse meu amigo, semana passada eu falando com ele, e ele me falou a respeito dessa notícia, de que esse amigo dele, a esposa e os 3 filhos viajando, um caminhão, infelizmente, cruzou na frente do carro, bateram, a colisão, infelizmente, levou toda a sua família a óbito, só ficou ele. Difícil, não é, queridos? Complicado, não é? E aí você vê a diferença de um cristão, de quem tem o Espírito, que diante de uma situação dessa, aí você ouve e fala, está difícil, mas o Espírito Santo de Deus está me dando força, está me consolando. O Espírito Santo de Deus não me desampara, porque nós nunca ficaremos, queridos, pode faltar todo mundo, mas Ele não falta nas nossas vidas, não falta. Ele sempre estará lá. Por quê? Porque Ele nos comprou, Ele nos resgatou. E há 3 aspectos da redenção. Há muita coisa para a gente falar a respeito desse tema, há muita coisa para a gente se aprofundar em relação a essa dinâmica profunda dessa obra maravilhosa, da cruz do Calvário, de Cristo ao nosso favor. Mas há 3 aspectos aqui hoje que eu quero falar rapidamente, que nós precisamos de ter claros no nosso coração, e a primeira dela é que nós temos que ter um coração quebrantado, um coração humilde, para saber que houve uma necessidade de ter, querido, a redenção. Foi necessário ter, querido, a redenção, porque a condição do ser humano, a nossa condição antes da redenção, ela foi marcada pelo pecado, e ela foi marcada pela separação das nossas vidas com Deus em Adão. Então, entender a redenção é entender que nós somos uma nova humanidade diante de Deus. Nós não somos mais a velha humanidade, nós somos uma nova humanidade diante de Deus, porque está escrito: eis que as coisas antigas se passaram, e eis que tudo se fez novo, inclusive a minha vida e a sua vida diante de Deus. É João capítulo 3, nós estamos diante de um diálogo, Jesus e Nicodemos. Eu não sei você, quando eu estou lendo as Sagradas Escrituras, eu entro dentro da história, queridos. Não sei se você é assim. Aí eu já me imaginei assim, o mestre conversando com outro mestre, aí eu lá perto deles, mas meio de longe assim, né? 2 mestres conversando, queridos. O que eu vou xeretar ali? Já meio de longe, só para ficar ouvindo, aprender, e para eles nem pedirem para eu me omitir a minha opinião. Mas a conversa ela é tão profunda, que Nicodemos está perguntando assim para Jesus: como é que eu faço para entrar no reino de Deus? Aí Jesus está falando com ele e fala assim: eu estou falando de coisas terrenas com você, Nicodemos, você não entende. Se eu falar das coisas celestiais, então, até um ponto que chega a conversa onde Jesus fala para ele: viu, é necessário você nascer de novo, porque tem um detalhe, querido, todas as pessoas que foram redimidas, que entenderam a redenção, entendem que não nasceram do sangue e somente da vontade biológica, mas nasceram da água e do Espírito, nasceram da vontade de Deus, foram regenerados, nasceram de novo, e se tornaram uma nova humanidade diante do Senhor.
Aí Nicodemos, ele não entende direito e fala assim: Jesus, como eu sendo velho desse jeito, preciso de voltar lá para o ventre da minha mãe? Eu imagino Jesus falando: não, cabeção, você precisa de voltar lá em Deus, você precisa de voltar na sua origem, porque a minha e a sua origem não é o espermatozoide dos nossos pais e o óvulo da nossa mãe. A minha e a sua origem é o nosso Criador, querido, é o nosso Deus. É de lá que nós saímos, é de lá que nós recebemos vida. E aí nós entendemos então, querido, que essa nova humanidade, daqueles que nasceram de novo, que usufrui da redenção, já não há uma marca mais simplesmente da queda, mas a marca maior agora é o amor de Deus revelado na redenção. São pessoas que entenderam, querido, esse transporte. Essa palavra, estude essa palavra, foi transportado, é uma outra realidade. Você era uma humanidade caída, você não tinha contato nenhum com Deus, você só tinha contato com os demônios, com Satanás, você não tinha acesso a Deus, estava desconectado, esquece. Então o que aconteceu? Houve um transporte, você saiu dessa condição aqui, nasceu de novo, e foi transportado, agora, ei meu Deus, debaixo da redenção, querido, quando você entende a redenção, você vai ver assim diante de você, principados, potestades, dominação da maldade, que controla o sistema mundial nas regiões celestiais, né? Influenciando a todo tempo a nossa esfera. Aí você vai se deparar, principado, potestade, dominação da maldade, aí você vai se deparar, não importa, vai lá, vamos lá, as falanges lá da Pombagira tal, os Exus tal, só que quando você entende o caráter redentivo, não é você que vai ter medo deles, é eles que vão temer quem você é em Deus, porque como você foi transportado, existe uma autoridade sobre a tua vida, e essa autoridade é uma autoridade de Cristo, e automaticamente, querido, quando esses principados, essas potestades, dominação da maldade se depara com você, só tem uma ação para eles, sabe qual? Se dobrar diante de quem você é, na presença de Deus. Eu sei que o inimigo tenta te enganar, eu sei que ele tenta te intimidar, eu sei que ele tenta colocar de que ele é mais poderoso, mas essa não é a verdade bíblica, e não é a verdade de Deus, para a minha vida, e para a sua vida, querido. Então houve uma necessidade de uma reconciliação, e de uma salvação, dessa liberação do amor de Deus, que é revelado por meio da redenção, queridos. E o nosso coração, todos os dias, tem que ter essa humildade para reconhecer. Por quê? Porque Deus dá graça aos humildes, mas Ele resiste aos soberbos. E um coração que reconhece essa necessidade, é um coração que vai receber graça da parte de Deus. Há um aspecto também aqui em segundo lugar, que é o centro da redenção, querido. O centro da redenção é uma pessoa,
E essa pessoa chama-se Jesus Cristo, é o centro da redenção. Então, eu não quero ser legalista aqui, queridos. Nós estamos no mês da Páscoa, não tem problema, você que é pai, você que é mãe, você que é avô, você que é avó, não tem problema nenhum você ir lá no mercado e comprar lá o ovo de chocolate, querido, ou fazer o ovo de chocolate para o seu neto, para o seu filho, para a sua filha, não tem problema nenhum, não vamos ser legalistas aqui. Mas uma coisa eu quero dizer para você: dá para o seu filho, para o seu neto e para a sua neta o ovo de chocolate, mas fala para ele, ensina ele que a verdadeira Páscoa é uma pessoa, é Jesus Cristo de Nazaré, o libertador, o Cordeiro sem mácula, é uma pessoa. A Páscoa é uma pessoa, é Jesus Cristo de Nazaré, querido. Ensine as nossas crianças o centro da redenção. Ensine os nossos filhos, os nossos netos, o que é o centro da redenção, que é uma pessoa. Ah, pastor, não posso comprar. Eu já falei que nós não vamos ser legalistas aqui, de maneira nenhuma. Compra o ovo de chocolate, mas fala que é ovo de chocolate, não fala que é ovo de Páscoa, porque não é. A Páscoa é uma pessoa. E quando não compreendemos como cristãos e cristãs o caráter redentivo, é perigoso a gente entrar aí na volúpia do sistema mundial e desmerecer tanto o sacrifício de Jesus, de colocar o sacrifício de Jesus. Toma o ovo de Páscoa aí. E o sacrifício de Cristo, querido, é que trouxe a libertação para mim e para você, da escravidão do império das trevas, e também da escravidão de todo o pecado. Então a gente não precisa ser legalista, a gente pode usar uma estratégia, né? Vamos comprar um ovo de chocolate, vamos deixar todo mundo ali com a insulina lá em cima, feliz, e ao mesmo tempo está todo mundo feliz, já vamos ali inserir uma ceia. Está todo mundo feliz mesmo, porque, gente, eu lembrei agora do filho do Diógenes, mano. Tem um amigo lá de Campo Grande, quando nós estávamos morando lá ainda, e aí o filhinho dele deveria ter uns 2 anos e meio, 3 anos, e aí eles são aqueles pais assim que educavam o Pedrinho só frutinha, suco, esse negócio de doce, esquece, era assim o negócio. ai. Aí o Diógenes gravou um vídeo, muito amigo, o primeiro dia que eles deram chocolate para o Pedrinho, e o vídeo, irmãos, o Pedrinho pega o chocolate, o Diógenes dá para ele, e aí ele come o chocolate, nunca tinha comido, então ele come ali, né? Só que é tão interessante que dá uns, tipo, sabe, uns 3, 4 segundos assim, que o guri começa a pular da cambalhota, tudo, pedir mais chocolate, os guri ficou doido. Você vê o que o chocolate produz? As mulheres falam aí que quando estão meio naqueles dias, né, TPM, dá um chocolatinho para elas, que o negócio fica tudo certo. Mas a gente assim vai, né, descontraindo aqui, mas para trazer uma essência aqui do que é a centralidade da redenção, irmãos, que é a pessoa do Cordeiro, sem mácula, sem mancha, que se ofertou generosamente ao nosso favor. Ele é o centro da redenção. Através do seu ato sacrificial é que eu e você fomos salvos. Estávamos perdidos. Redenção é o ato, redenção é o ato de reconquistar
é o ato de trazer novamente, querido. E Ele fez isso. Ele nos trouxe novamente, nos atraiu com cordas de amor. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. É debaixo dessa graça e desse amor que nós temos que viver, queridos. E aí, em terceiro lugar, nós precisamos também de lidar com resultados da redenção. A gente precisa de usufruir desses resultados. E o primeiro resultado é a reconciliação com Deus. Você está em paz com Deus? Você tem paz com Deus? Seu coração está em paz com Deus? Nós precisamos de mais a fundo em relação a essa reconciliação com Deus. Porque eu não sei você, eu tenho minhas dificuldades, queridos. Eu acredito que você deva ter as suas também. Dificuldades quais, pastor? Às vezes temperamento, alguns desafios, alguns receios, algumas impulsividades. Corre sangue na sua veia aí? Sim ou não? Então, pode ser que você, assim como eu, tenha algumas dificuldades. E aí, às vezes, o nosso coração quer nos acusar, queridos, diante de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus é maior do que o nosso coração. E Ele é tão maior do que o nosso coração, de que Ele mesmo disse que retiraria um coração de pedra. Vou usar uma palavra forte aqui, tá bom? Um coração podre. E daria um coração novo, um coração regenerado, um coração flexível, que conhece a vontade de Deus. Isso é novo nascimento. Isso é o que Davi disse nos Salmos: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Criar ali é fazer novo. Só Ele tem o poder de fazer isso, querido. E aí essa é a reconciliação, porque às vezes você pode estar debaixo de uma opressão, de condenação, mas em Cristo, a Bíblia diz que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Não há mais. E aí, às vezes a sua impulsividade, o seu dia a dia, alguma situação que você realizou e fez, aí o inimigo da sua alma está tentando, querido, te oprimir, está tentando trazer para você intimidação, medo, receio, está tentando te afastar, querido, da presença de Deus, dessa reconciliação que foi conquistada na cruz do Calvário. E às vezes você está caindo nessa mentira, nesse engano. E nós não devemos cair, querido, nessa mentira e nesse engano, porque justificados, pois mediante a fé, temos paz para com Deus. Temos paz. Você está em paz com Deus? Então precisa fugir de Deus. Quando entendemos a redenção, querido, é como eu disse, os principados, as potestades, a dominação da maldade, elas caem. Por quê? Porque elas se deparam com aquilo que está escrito. O escrito de dívida, que era contrário a mim e a você, foi rasgado na cruz. Eles se deparam com Romanos: quem pois intentará acusação contra um eleito de Deus, se pois é Ele quem o justifica? Irmãos, igreja, entender o caráter redentivo, eu já disse aqui no início, deveria ser para os cristãos, o conhecimento mais acurado que nós deveríamos ter em relação à ação de Deus ao nosso favor, porque conhecer o caráter redentivo
é você ter uma identidade bem estabelecida e intocável. Porque Jesus não brincou, querido, de te redimir. Ele não brincou de trazer você para Ele de volta. Não. Ele se ofertou, querido. Ele se encarnou. Ele cumpriu toda a lei. E Ele derramou todo o seu sangue. A pergunta do Antigo Testamento foi respondida no Novo Testamento e foi glorificada em Apocalipse. Qual é a pergunta do Antigo Testamento? Que é o centro da Bíblia. Isaac está indo com seu pai. Deus pede para Abraão sacrificar Isaac e a pergunta é: pai, nós estamos com o cutelo, estamos aqui com os gravetos, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? E aí no Novo Testamento é respondida a pergunta. João Batista diante da multidão diz: lá o cordeiro, está lá. A pergunta do Antigo Testamento é respondida no Novo: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. E em Apocalipse diz, querido, que esse cordeiro tem o poder de abrir o livro dos 7 selos. João, quando viu a estrutura, queridos, dos céus, em desespero, em pranto, Deus mostrou para ele: calma aí, calma aí, porque tem um que é digno de abrir os selos do livro da vida, e é a nossa Páscoa, é reconciliação. Eu preciso de correr aqui, querido. Nós temos como resultados da redenção mais 3 implicações, e a segunda é o perdão dos nossos pecados. É o que está escrito: em quem temos a plena redenção. Não é metade da redenção, é a plena redenção. Por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Você vai errar, querido. Até Jesus voltar, você vai errar. Na verdade, a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, já constituiu-se o quê? Um mentiroso. Porque eu e você não fomos glorificados ainda. Nós vamos ser. Um dia nós seremos como Ele é. Mas ainda tem esse tabernáculo, é terrível. Olha, essa carne aqui, querido, milita contra o Espírito a todo tempo. Terrível. Só que tem um detalhe: toda pessoa que nasceu de novo, ela vai errar, mas ela vai aprender com seus erros. Porque Provérbios diz que o sábio aprende com o erro dos outros, o inteligente aprende com seus erros. Nós não podemos ser tolos, que não aprende nem com os outros e nem com os nossos. A Bíblia está dizendo que com os nossos erros nós vamos aprender, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E toda pessoa que nasceu de novo, ela entra pelo caminho do arrependimento, e ela não vai andar, querido, deliberadamente em erro e em pecado. É uma marca de quem nasceu de novo. Ele erra, mas ele aprende, ele se arrepende, e ainda que o meu justo caia, ele não ficará prostrado, porque a minha destra o levantará. E quem sabe, querido, através disso nós vamos ficando ainda mais parecido com Jesus, mais fortalecidos, mais cheios da graça, mais cheios do caráter de Cristo, porque estamos vivendo um processo constante de aprendizado com Ele, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele não se cansa de nos instruir, de nos santificar. Então, a redenção traz isso. Você tem o perdão dos seus pecados, mas você tem o perdão dos seus pecados aonde?
em quem te redimiu, em Cristo. Ou seja, se você deixar sua mente oscilar e sair da pessoa de Cristo, do centro da redenção, você vai ser pego, querido, pelo inimigo da sua alma. Você vai entrar num lugar de vulnerabilidade que Deus não tem para você. Você vai entrar de novo debaixo de uma vulnerabilidade de estar exposto ao império das trevas, sendo atacado, afligido, porque ele é o acusador, ele é o inimigo da nossa alma. Está escrito em Apocalipse, ele não se cansa de acusar, é de dia e de noite, acusando. Então aonde é que você tem o perdão dos seus pecados? É nas suas obras? São nos seus méritos? É porque você, cara, sabe, faz tudo certinho? É porque você não falha em nada? É porque você, faz todas as obras sacrificiais que a lei, a Torá determina para você? Esquece. Não são os seus méritos. É uma pessoa. O caráter redentivo é uma pessoa, é Jesus Cristo. E aí nós entendemos que nós fazemos as boas obras, porque de antemão elas foram preparadas para nós, mas nós não somos salvos pelas nossas obras, somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Não vem por obras para que ninguém se glorie, versículo 9, do capítulo de número 2 de Efésios, e no versículo 10 diz, que nós fomos gerados, criação nova nele, para que praticássemos as boas obras que de antemão, que lá do início, que no coração dele, ele preparou para mim e para você. Então todo salvo, todo redimido, ele caminha e pratica o quê? As boas obras. Mas por quê? Porque foi redimido. Por que é que nós estamos pregando aqui? Por que é que nós estamos cultuando? Por que é que nós oramos? Porque voluntariamente, igreja. Porque se não tiver amor, de nada vale. Você pode dar o seu corpo para ser queimado pelo próximo, sim ou não? Está escrito, igreja. Tem algo mais valioso do que isso? Você dá o seu corpo para ser queimado pelo próximo? Mas a Bíblia diz, ainda que você faça isso, se não tiver amor, e lembrando que o amor é uma pessoa, é Deus em nós, porque Deus é amor. Se não tiver amor, querido, não vale de nada. Pode dar seus bens, pode dar seu corpo para ser queimado pelo próximo, não vale de nada. Implicação e resultado é estar em Cristo, todos os dias, igreja, todos os dias, filhos e filhas de Deus, é em Cristo, acabou, é em Cristo. Você está super crente, está se sentindo assim o the best, o super crente? Fique em Cristo, amém? Também está se sentindo, seus sentimentos assim estão oscilando, você está se sentindo o pior dos crentes? Tem problema, você está como o apóstolo Paulo, que ele deixou testamentado, o maior, ele disse, o maior dos pecadores, ele disse isso, foi ele que testamentou, mas ele não saiu de Cristo. Então o que eu estou querendo dizer? Você está se sentindo assim, o cara que está jejuando, orando, fazendo, em Cristo, amém? E você também está se sentindo assim, o pior dos crentes? Não sou, eu estou fique em Cristo, está tudo resolvido, amém? Se você não sair de Cristo, está tudo bem, ponto. Sentimentos vão oscilar, mas Cristo não. Cristo é perene, Cristo é uma rocha eterna, amém? É nesse lugar, querido, que você está protegido, você tem o perdão dos seus pecados. Puxa, tem 7 minutos. Vamos lá.
Mas um resultado da redenção é a adoção de filhos, que eu e você somos filhos de Deus. Ô Espírito Santo, como que eu vou falar a respeito disso com tão pouco tempo? O Senhor Jesus, ele disse algo antes de partir para o céu. Ele falou para os seus discípulos assim: eu estou indo, mas eu não vos deixarei órfãos, eu vos darei o Consolador. Romanos 8,14 diz que todos os que são guiados pelo Espírito são chamados filhos de Deus. E vai dizer que o Espírito é que testifica com o nosso espírito, aonde nós clamamos, meu Deus, Abba, Pai. É um nível de intimidade com Deus, aonde você reclina assim, e chama ele de paizinho. Porque eu e você fomos adotados. A redenção traz isso, o caráter redentivo traz isso. Agora o que eu preciso de entrar aqui, e quem sabe a gente precisa de disseminar um pouquinho a respeito disso, na redenção, e trazer um esclarecimento maior, e combater um pouquinho a respeito do espírito de orfandade, mesmo em meio aos filhos, em meio à igreja. Porque muitos filhos e muitas filhas, quando não entendem o caráter redentivo, não entendem também a sua posição de filhos e filhas, e desta forma ficam vulneráveis em suas identidades como filhos e filhas. Vou dar um exemplo simples em relação a isso. Nós somos uma família em Cristo Jesus, todos nós somos filhos e filhas de Deus, só que muitas vezes, há pessoas que pensam que vão ser filho e filhos, e não se apropriam de que já são, então tem sentimentos de rejeição, sentimentos de inadequação, sentimentos de, ninguém lembra de mim, ninguém fala comigo, parece que eu não tenho um sentimento de pertencimento. Isso são sinalizações da orfandade. Por quê? Porque você não vai pertencer, você já pertence. Porque quem entende o caráter redentivo não vai ser, já é, já foi aceito por Deus, já é amado por Deus, já foi revestido do amor de Deus, já se tornou igreja, não institucional, mas igreja espiritual e corpo místico de Cristo Jesus. Então, quando entendemos a adoção, todas essas vias da orfandade, da vitimização, da autocomiseração, da rejeição, da segregação, são totalmente expostas diante da luz da glória de Cristo e da paternidade de Deus, do amor de Deus que é revelado no nosso coração pelo nosso Pai. E aí, quando entendemos esse caráter redentivo, queridos, nós vivemos debaixo de uma leveza, como família em Cristo Jesus. Não tem como não amar a família de Cristo, não tem como não se sentir pertencente. Os sentimentos de comparação, os sentimentos de segregação, os sentimentos de divisão, eles caem. Por quê? Porque entendemos o caráter redentivo, entendemos que somos filhos, e aí nós passamos a viver como família, o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que nós temos que ajudar uns aos outros, nós vamos ajudar uns aos outros. Se a Bíblia diz que nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos, assim será. Um dia você vai estar forte e eu vou te suportar, mas um dia eu vou estar fraco e você vai me suportar. Se a Bíblia diz, querido, que nós temos que carregar as cargas uns dos outros, um dia eu vou te ajudar a carregar a sua, mas tem outro dia que você vai me ajudar a carregar. Eu estava comentando ontem com a equipe de governo, queridos, esses dias, o nosso irmão ali, Molina, foi um presente de Deus para nós da equipe de governo, para ajudar na carga que nós estávamos carregando.
todos nós somos assim. Cada célula, cada café, cada culto, cada momento. E eu vou dizer algo para vocês: a Igreja de Cristo, ela faz algo que nenhuma instituição do governo e do Estado faz. A Igreja de Cristo, querido, se não fosse a Igreja de Cristo na face da terra, eu vou dizer para vocês, quem sabe pessoas que estão sentadas aqui, não sei, nem sei o que seria da vida dessas pessoas, de algumas. Sabe por quê, querido? Porque nós somos família em Cristo Jesus, porque o amor de Deus, o nosso Pai, está sobre as nossas vidas, porque quando nós nos encontramos neste lugar, se cumpre a palavra dele: ó, quão bom e agradável que os irmãos estejam em união e comunhão, porque ali o Senhor estabelece a sua bênção e derrama a sua unção, há um renovo, há manifestação da presença de Deus. Então o entendimento da redenção, querido, traz esse entendimento da adoção, da posição de filhos amados de Deus, o nosso Pai Celestial. Sabe, eu sei, queridos, que não é simples, muitas vezes, dentro de estruturas que quem sabe nós fomos educados, vivemos, principalmente quem teve uma ação educacional com autoridades constituídas, narcisistas, que traumatizaram a alma, o coração, que machucaram feio, pesado. Mas a igreja é um lugar, querido, de cura. A igreja é um lugar de nós conhecermos a paternidade de Deus. A igreja é um lugar, querido, das nossas armas caírem e de nós, de fato e de verdade, deixar as nossas autodefesas de lado e deixar o amor de Deus, o nosso Pai, nos levar a viver o caráter redentivo e viver plenamente aquilo que é a nossa identidade como filho. Vamos lá, vou passar aqui, querido. Uma última implicação é a esperança de vida eterna. E eu fico por aqui. Quem crê em mim já passou da morte para a vida. Você em Cristo redimido, você já tem uma vida eterna, querido, garantida. Vai passar o conhecimento, vai passar as profecias, vai passar, querido, as línguas, tudo vai passar. Mas a palavra de Deus diz que o que vai permanecer é a fé, a esperança e o amor. E o maior desse é o amor. Mas no final, o que vai permanecer, que não vai ruir, é a fé, é a esperança e o amor. E o caráter redentivo traz para nós, querido, uma viva, nova e eterna esperança. A redenção não somente nos liberta, viu? Não, mas ela nos transporta e nos dá direitos de sermos amados do nosso Pai. Eu queria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça. Gostaria de realmente que você deixasse o amor de Deus se revelar num caráter redentivo. Na redenção você não está longe de Deus, você está perto. Você não é inimigo de Deus, você é amigo de Deus. Você não está em rota de colisão com Deus, você tem paz para com Deus. É nesse lugar que os medos caem, é nesse lugar que o império das trevas é exposto diante da luz da glória de Cristo. É nesse lugar onde as doenças se curvam,
É neste lugar aonde a liberdade que Cristo Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário, ela resplandece e nos faz viver plenamente, em plenitude de júbilo, gozo e alegria. Pai, eu quero te reverenciar nessa noite. Eu sei que os céus estão abertos sobre nossas vidas, e eu quero te agradecer, Pai, pela redenção. Eu sei que é difícil de mencionar, é difícil falar, explicar, mas no Espírito, Pai, nós conseguimos entender. Nessa noite, Pai, eu não quero orar ao Senhor te indagando, mas eu quero clamar para que o Teu Espírito venha sobre os nossos corações, de modo que possamos simplesmente viver pela fé e nos apropriar dessa boa obra do Senhor ao nosso favor, Pai, e estarmos debaixo desse lugar de segurança, de proteção, nesse lugar de plenitude, Pai, fluente do Teu amor, revelado na redenção, Pai. Por isso sela, Pai, os nossos corações, e continua a iluminar os olhos, Pai, do nosso interior, e o espírito de conhecimento e revelação recaia sobre nós, destruindo, Pai, as vozes que queiram nos desvalorizar, que queiram nos diminuir, que queiram nos intimidar, mas ecoe a voz do Teu Espírito, Senhor, no nosso interior, atestando, Pai, o valor que cada um de nós temos diante de Ti, a liberdade que temos em Ti, para vivermos, Pai, perto de Ti, debaixo da Tua direção, debaixo do Teu governo, e debaixo da manifestação do Teu reino, ao nosso favor. Mais uma vez, Pai, eu entrego nossas vidas e a Tua igreja, para a glória e louvor do Teu santo nome, diante de Ti, em nome de Jesus de Nazaré. Amém, amém, e graças a Deus, graças a Deus.